Matrimônio, consentimento e indissolubilidade. Qual o posicionamento da igreja? Fica comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, Santíssima Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Matrimônio, consentimento e indissolubilidade. Qual o posicionamento da igreja? Vamos hoje de 5 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica de 1992, do grande santo João Paulo II. 1662. O matrimônio se baseia no consentimento dos contraentes, isto é, na vontade de doar-se mútua e definitivamente para viver uma aliança de amor fiel e fecundo. 1663. Como o matrimônio estabelece os cônjuges no estado público de vida na igreja, convém que sua celebração seja pública, no quadro de uma celebração litúrgica diante do sacerdote ou de testemunha qualificada da igreja, das testemunhas e da comunidade dos fiéis. 1664. A unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio. A poligamia é impraticável com a unidade do matrimônio. O divórcio separa o que Deus uniu. A recusa da fecundidade desvia a vida conjugal de seu dom mais excelente, a prole. 1665. O novo casamento dos divorciados, ainda em vida do legítimo cônjuge, contraria o desígnio e a lei de Deus que Cristo nos ensinou. Eles não estão separados da igreja, mas não têm acesso à comunhão eucarística. Levarão vida cristã, principalmente educando seus filhos na fé. E o último parágrafo de hoje, 1666. O lar cristão é lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Por isso, o lar é chamado com toda razão de igreja doméstica, comunidade de graça e de oração, escola das virtudes humanas e da caridade cristã. Muito bem, vamos passar os pontos importantes desses 5 parágrafos desta catequese de hoje. Consentimento. Primeiro falando do consentimento. Então, no que o matrimônio é baseado? No consentimento dos contraentes. Isto é, na vontade de doar-se mútua e definitivamente para viver este amor fiel e este amor fecundo. Então, para existir o matrimônio, é preciso que haja o consentimento livre dos cônjuges, né? Do homem e da mulher, um consentimento livre. Então, eles não pode ser uma vontade de terceiros, de pais, de avós, da sociedade, algo mandado, comprado. Não. A validade do matrimônio se baseia no consentimento livre do casal. Depois vai dizer que o matrimônio estabelece um estado de vida pública do casal. Por isso, o sacramento do matrimônio ele não pode ser celebrado às escondidas. Tem que ser uma celebração pública, no quadro de uma celebração litúrgica diante de um sacerdote ou de uma testemunha qualificada da igreja, um diácono, às vezes até bispos celebram o casamento. Em dioceses longínquas, o bispo tem autoridade para nomear até leigos, ministros da palavra, para ser a testemunha da igreja nesses casos, né? De comunidades longínquas, né? Com falta de sacerdotes, é possível isso acontecer. Mas tem que ter a autorização aí do bispo, né? E sempre com testemunhas e diante da comunidade de fiéis. Aí o 1664 vai falar da indissolubilidade e abertura à fecundidade do casal. Vai falar que a poligamia
é impraticável. O que é poligamia? Olha só. A poligamia é uma união de uma pessoa com várias outras. Então isso é impraticável dentro do sacramento do matrimônio, porque vai ferir a fidelidade, né, do casal. Então a poligamia é impraticável. E também vai falar que o divórcio separa o que Deus uniu. Jesus disse, né, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, infelizmente, o divórcio separa o que Deus uniu. Aí, no próximo parágrafo, vai dizer que o novo casamento dos divorciados vai contrariar o desígnio, né? Vai dizer que, infelizmente, eles não poderão participar da Eucaristia, mas eles não são excluídos da comunidade. Eles precisam têm que ter acesso à comunidade, inclusive, continua com a responsabilidade de educar seus filhos na fé. Muitas vezes, por isso que é bom a educação, né? A educação dos filhos. Muitas vezes, né? Não todas, mas muitas vezes, esse divórcio entre casais é fruto de um namoro mal vivido lá atrás. Faltou conhecimento, faltou conhecer bem, o casal se autoconhecer. Porque o namoro é tempo de conhecimento, tempo de respeito, tempo de entendimento se aquela pessoa é a pessoa que nós entendamos que é para a nossa vida, né? Claro que vai ter problemas, vai ter desafios, mas lembre-se que o matrimônio é uma graça especial. Então, nas dificuldades, Deus entra para auxiliar este casal. Então, muitas vezes, a falta desse conhecimento, desse namoro, vai gerar em casamentos que chegarão no divórcio. Não 100% das vezes, mas na maioria das vezes. Então, daí a importância de a gente ensinar os nossos jovens que tudo tem sua hora na vida e que o namoro é importante a partir de uma certa idade, né? Não sair namorando de criança, mas a partir de uma certa idade, como conhecimento, como respeito, porque já é uma formação de vida para entender se daqui a um tempo, muitas vezes anos, né? Poucos anos talvez, alguns anos de namoro, possa ser elevado ao matrimônio, isso, né? E por fim vai dizer que o lar cristão é a igreja doméstica, né? Então, os primeiros catequistas, os filhos, são os pais, né? Eles que devem fazer o primeiro anúncio, o famoso querigma. Querigma significa o primeiro anúncio, anunciar Jesus Cristo. Cabe ao pai e à mãe. Na igreja, na catequese, vai ter ali, claro, uma vivência comunitária que é importante para os nossos filhos, né? Que ele vai conhecer isso na comunidade, mas ele tem que chegar lá sabendo os valores cristãos, tendo recebido a mensagem de Jesus Cristo pelos seus pais. Essa é a responsabilidade do pai e da mãe na igreja doméstica, tá bom? E ressalto, casais divorciados, né, que se casaram aí no civil, essas pessoas precisam ser acolhidas na comunidade, né? Infelizmente elas não têm realmente acesso aos sacramentos, mas elas têm que ser acolhidas, né? E têm a responsabilidade de educar seus filhos na fé, tá bom? Obrigado então pela sua companhia, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Vamos continuar nesse ritmo de estudo sobre o matrimônio nas próximas quintas, tá bom? Se puder, compartilhe aí com amigos, familiares, grupos de pastorais e movimentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.